Ok. Bom, então hoje a gente vai dar sequência aí ao curso, continuar falando de redes neurais, só que vamos agora falar do modelo de redes convolucionais, que é mais adaptado a problemas de visão computacional. Bom, essa aula aqui, na verdade, é um pouco grande, são 2 aulas que estou compactando aqui nesse material. Eu vou tentar ressaltar os pontos mais importantes e o material fica aí para depois vocês olharem com mais calma. Todos os modelos, todos os links foram colocados, então tem links aí para diversos papers, diversos resultados importantes aí da área, ok? Bom, isso aí faz parte de um curso que a gente tem aqui de Deep Learning. Vocês podem encontrar os vídeos desse curso lá na página do Programa de Engenharia Civil. Eu posso depois enviar também lá no Classroom. Então, hoje a gente vai condensar essas 2 aulas aqui de redes convolucionais e visão computacional. Na próxima aula, a gente vai ter o Vitor, que é um aluno de doutorado, e que vai fazer a apresentação sobre modelos de redes neurais recorrentes e aplicações de processamento de linguagem natural. Tá? E aí a gente encerra essa parte, digamos, uma boa parte desse curso aí. A gente viu a parte de redes neurais e algoritmo da retropropagação na aula passada. Bom, então, recordando aqui um pouco da aula passada, a gente viu o processamento de cada camada totalmente conectada. Ele pode ser encapsulado, então a gente tem um processamento, né, na direção da saída. Então, entra aqui o vetor de ativação da camada -1, realiza o processamento aqui da rede, que é a parte linear e a parte da função de ativação não linear. Entram os parâmetros, o bias e a matriz de conexões, e sai o vetor de ativação da camada correspondente, ou seja, camada I. No ajuste de parâmetros, a gente tem o erro retropropagado que entra na camada I, né, vindo da camada I+1, né, camada seguinte. A gente faz aqui o processamento, então, de ajuste de parâmetros, cálculo do gradiente local, ajuste de parâmetros do bias e o ajuste de parâmetros de matriz de conexões. Sai aqui o ajuste de parâmetros e calcula também a derivada em relação à entrada, né? E para calcular o erro retropropagado para a camada I-1, que é a própria matriz de conexões multiplicado pelo gradiente local. Bom, a gente tem com isso, então, o processamento completo da rede. A gente viu isso tanto no processamento online quanto no processamento batch ou mini batch, né, no cálculo do método gradiente. E a gente tem o processamento na direção da saída, né, o cálculo da função de erro com o valor de saída observado, e o processamento na direção da entrada, né, o cálculo do gradiente, para realizar o ajuste de parâmetros de cada camada. Então, o que a gente vai conversar hoje é tentar estender esse raciocínio, né? Então, nesse caso aqui, são redes totalmente conectadas, então todas as unidades de uma camada estão conectadas com as unidades das outras camadas, tá? E nós vamos ver uma maneira de tentar reduzir esse número de conexões, porque isso, obviamente, gera um número de conexões bastante importante. Se tiver 100 unidades de uma camada, 100 unidades na outra, ou seja, tem 10.000 parâmetros. Então, a gente vai ver como que a gente pode se aproveitar das características do problema para, então, construir modelos mais compactos, né, com um número menor de parâmetros, utilizando para isso, nesse caso aqui, a operação de convolução. Né? A gente vai tentar entender isso. Bom, então, como eu falei, nessa rede totalmente conectada, né, em que cada unidade é conectada com cada unidade da camada seguinte, né, uma unidade
uma camada recebe a conexão de todas as unidades da camada anterior, e, da mesma forma, uma unidade qualquer de uma camada está conectado com todas as unidades da camada seguinte. Então, por exemplo, num problema em que, se você tiver numa topologia duas camadas de 100 unidades, a conexão de todas as unidades com todas as unidades vai dar 10.000 parâmetros, e a matriz de conexão é totalmente cheia. Aqui é a representação da matriz de conexão por graus de cinza, né? Então, isso, obviamente, é muito ruim para tratamento de imagem. Então, se eu tivesse uma imagem, você vê, uma imagem aqui pequena, né, 10 por 10, já dá um número efetivo muito grande de parâmetros. Colocar ainda mais camadas, você vai somando cada vez mais parâmetros. Pensar numa imagem maior, imagem que eles usam 224 por 224, torna-se inviável, né, o número de parâmetros para você trabalhar dessa forma com uma rede totalmente conectada. Então, a ideia é usar a rede de convolução, né? Essa rede de convolução, ela se aproveita de uma topologia ou de uma característica da entrada, né? E que, basicamente, você, por exemplo, numa imagem, o pixel de uma imagem ele está relacionado com os pixels vizinhos, né? Ou se está pensando também numa sequência, numa série temporal, a observação em um dado momento, ela está relacionada com a observação anterior e posterior. Então, esse tipo de característica de diversos problemas, principalmente problemas de visão computacional, que é aqui o nosso caso, a gente pode, então, se aproveitar dessa característica para a utilização de operadores de convolução, né? Então, essas camadas convolucionais, elas são armazenadas em arrays em tensores, né, arrays multidimensionais. Você vai encontrar sempre uma ou mais dimensões ordenadas, né? Então, por exemplo, você tem uma imagem, você embaralhar os pixels da imagem, ela deixa de existir enquanto imagem, deixa de ter sentido enquanto imagem. Da mesma forma, tem a série temporal, se embaralhar os registros da série temporal, ela deixa de ter informação, né? Da mesma forma, você pode combinar as duas coisas, então você pode ter um vídeo, né, que é o ordenamento espacial e temporal ao mesmo tempo, né? E uma característica interessante que a gente vai ver é essa questão de canais, né? Então, você vê que um canal são diferentes observações da mesma coisa. Então, por exemplo, tipicamente em imagens, você tem cada imagem colorida, ela é formada por 3 layers, né? Vermelho, verde e azul. Então, cada informação ela é codificada nesses 3 canais. Você pode ter informações em diferentes canais, múltiplos canais, tem satélites, né, de sensoramento remoto que conseguem fazer varredoras hiperespectrais com diversos canais. Você tem aí equipamentos de leitura que fazem 256 canais, né? Então, tem uma variação muito grande desse número de canais em diferentes aplicações, né? Na prática, essas imagens assim, do cotidiano, dia a dia, que a gente encontra na internet, vai ter 3 canais, que são os canais RGB, certo? Bom, as redes convolucionais, elas também se apropriam dessa característica de hierarquia, né? Então, a gente sempre consegue criar uma hierarquia em diferentes aplicações. Então, por exemplo, se a gente está falando de imagem, você tem um pixel, você tem uma aresta, depois tem um motivo, um pedaço do objeto e objeto. A gente está falando de texto, tem o caractere, palavra, grupo de palavras da sentença, e assim por diante. Então, em vários domínios, você tem essa ideia de hierarquia, de forma que, se você coloca várias camadas,
camadas cada vez mais abstratas, aquela ideia de representação que a gente comentou na aula passada, você tem camadas cada vez mais abstratas, então você vai saindo da informação mais local, que no caso o pixel, para a informação mais global, que já pega um pedaço da imagem, já pega um rosto, a cara de um cachorro, ou parte de algum objeto. Então, essa ideia de construção de rede em múltiplas camadas também tem essa ideia de construir representações cada vez mais abstratas, né, saindo da informação mais local para a informação mais global. Bom, então, no caso de visão computacional, né, a gente usa essa ideia de convolução, e a convolução nada mais é do que um filtro linear, né, e ela fica definida por um conjunto pequeno de parâmetros, mas esse filtro ele vai percorrer todo o objeto e então, com um número pequeno de parâmetros, a gente consegue calcular características de toda uma imagem, de todo um vídeo. A gente vai falar com isso mais à frente. Então, vamos primeiro tentar entender bem a convolução, o operador de convolução, né, como que isso é representado no modelo de rede neural, e depois, então, a gente vai falar do processamento da rede, e, enfim, ajuste de parâmetros e das aplicações. Então, bom, então vamos considerar aqui o caso de processamento de sinal, seria, no caso, a convolução 1D. Então, se eu tenho esse filtro aqui, de 10 componentes, então, que é uma espécie de filtro, seria uma média móvel com, né, os parâmetros aqui que vão diminuindo, né? Se eu passo esse filtro numa série, aqui eu tenho uma série, um ruído, e eu passo esse filtro aqui, eu vou ter uma suavização dessa série, né? Que é representado por essa curva, essa função em vermelho, né? Então, como é que isso funciona? Eu vou ter aqui uma série, vou passar esse filtro, e eu vou ter esse resultado que é uma outra série. Dimensionalmente, vetorialmente, eu poderia pensar que essa série inteira aqui, de 100 registros, seria uma entrada, né? Eu vou passar uma matriz, né, de 100 por 100, que representa o filtro, e aí, multiplicando essa matriz de 100 por 100 por esse sinal unidimensional de 100 posições, eu vou ter esse sinal de saída, né, de 100 posições também. Então, esse é o processamento linear que é feito pelo filtro, né? Então, é o equivalente. A gente vai ver daqui a pouco, mas a operação de convolução é equivalente a uma multiplicação matricial. Só que essa equivalência, o grande lance é que agora eu vou estar processando, digamos, 100 unidades de entrada e 100 unidades de saída, mas a minha matriz, no caso aqui, correspondente à matriz de conexões, ela tem uma característica de ser banda diagonal, né? Você já tem valores diferentes de zero na diagonal, uma distância com 10, né? Exatamente esses 10 parâmetros aqui. Aqui o tom de cinza corresponde ao valor do parâmetro, o branco é zero, o preto é esse valor maior aqui, o cinza é esse valor que vão decaindo. Então, multiplicando essa matriz aqui por esse sinal, eu obtenho esse filtro, resultado do filtro aqui em vermelho, tá? Então, o resultado disso é que eu faço um processamento de 100 por 100, né? Ou seja, entra 100 e sai 100, mas de parâmetros mesmo eu sou 10. Então, sai de uma situação de 10 mil parâmetros, obviamente que nesse caso aqui, você poderia pensar em tentar ajustar esses parâmetros para conseguir sair exatamente aquele mesmo filtro, mas aqui com esse filtro linear, eu consigo só com 10 parâmetros fazer esse processamento. E aí, a ideia é que esse modelo mais simples, ele tem umas características interessantes e que vão ser bem adequadas, principalmente em problemas de visão computacional. Então, agora, o que acaba acontecendo é que cada unidade ela está conectada somente às unidades vizinhas, né? E
as unidades aqui vizinhas que vão conectar para uma unidade na camada seguinte. Então, você tem essa característica de localidade, de vizinhança local, né? Ou seja, os parâmetros, você não vai ter um pixel no canto da imagem que vai influenciar no pixel no outro canto da imagem. Então, na verdade, só uma vizinhança aqui do sinal que vai ser considerada para a propagação na próxima camada, né? Então, essa aqui é a ideia de uma representação esparsa, né? E que faz compartilhamento de parâmetros. Então, aqui, deixando um pouco mais claro a operação de convolução. Então, a operação de convolução é um filtro, né? Você faz a convolução de duas funções, né? Que funções de t. Então, você vai como que escorregar uma função em relação à outra, de infinito a menos infinito. No tempo discreto, né? A gente vai ter, no caso, a convolução 1D. Aqui a gente tem essa representação, o sinal de convolução é o asterisco, né? E o que escorrega, na verdade, né, é o filtro, né? Então, o filtro que vai passando ao longo de todo o sinal. Você pode fazer isso com mais dimensões, né? Então, obviamente, em vez de ter uma única dimensão de t, que seria um sinal de uma série temporal, convolução D, eu posso ter convolução 2D, 3D. Então, tipicamente, o que a gente faz em processamento de imagens é um operador de convolução 2D, né? Que, então, é como se você deslizasse o filtro nas duas dimensões, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por isso que eu tenho dois índices aqui. A gente vai ver que essa forma de ver, assim, com operação de convolução, ela é mais complicada. A gente vai mostrar que essa operação de convolução ela pode ser representada por uma operação matricial, e aí, quando eu tenho a representação matricial da camada de convolução, ela fica equivalente à representação matricial da camada de convolução totalmente conectada. Obviamente que internamente ela é processada de uma forma mais eficiente, né? Obviamente você não vai armazenar uma matriz cheia de zero, mas do ponto de vista de representação matemática, e para a gente entender o modelo, é bem mais interessante pensar que a camada de convolução ela é exatamente a mesma camada que a gente tinha na rede totalmente conectada, só que agora a matriz de conexões é esparsa, ou seja, você não vai ter, uma unidade não vai estar conectada com todas as outras, mas vai estar conectada só com as unidades vizinhas. Então, esse aqui é o pulo do gato. Bom, esse operador de convolução pode ser estendido para qualquer dimensão, o filtro é linear, né? Tem uma questão de nomenclatura. Então, no processamento de sinal, o que a gente utiliza efetivamente redes convolucionais o filtro que vai deslocar sobre a imagem, não a imagem que vai deslocar sobre o filtro, porque a imagem normalmente tem a dimensão maior que o filtro. Em processamento de sinal, isso é conhecido como correlação cruzada, né? E estendendo isso para qualquer dimensão, você pode ter uma dimensão K, então você pode ter uma imagem 3D, então observa que, em alguns casos, você tem a própria imagem, ela é um objeto 3D. Então, por exemplo, a tomografia computadorizada é uma imagem 3D. E, embora a dimensão, né, do tensor de 3 dimensões seja a mesma coisa de que uma matriz, uma imagem de múltiplos canais, que também são 3 dimensões, é diferente, porque na imagem de múltiplos canais, o pixel ele tem uma representação em vários canais. Na imagem 3D, não. Na imagem 3D, você tem o sentido do voxel, né? A própria elemento, ele é tridimensional, né? Então, você tem, por exemplo, uma imagem de 3D, uma tomografia computadorizada. Se você faz várias tomografias, você pode ter, então, 4D, que vai ser com o tempo, enfim, isso pode ter expansão para qualquer dimensão. Óbvio que, na medida que você vai aumentando a dimensão, o custo computacional fica muito grande, né? Já para a convolução 3D, isso já fica bastante limitado, fazer o processamento de imagens muito grandes.
Bom, então aqui é essa ideia. Então, quando no processamento de sinal, quando o filtro aqui, na verdade, quando você, quando você tem uma convolução de f por g, né? Então, na convolução é o g que escorrega, né, e o f fica parado. E quando você tem uma convolução f por g em que o g escorrega e o F que escorrega, desculpa, e o G fica parado, então a gente está dizendo que é a correlação cruzada. Na verdade, é a mesma operação, são operações lineares, só uma questão de notação, isso aí. Bom, então vamos ver como é que essa coisa funciona na prática. Então, começando com a convolução D, então eu tenho um sinal de dimensão n, então aqui no meu exemplo, o sinal tem dimensão 80, certo? E eu tenho um filtro que é dimensão M, então aqui o meu filtro é dimensão 4. Esse filtro, tipicamente, aqui é uma detecção de aresta, né? Então, você vê que ele vai, o resultado aqui em vermelho, ele vai ter, tem aqui um degrau, né? E ele vai ter um valor mais alto sempre que houver uma mudança brusca no sinal. Então, tipicamente um filtro de detecção de aresta. Como é que eu faço? Eu pego esse sinal, dimensão 80, multiplico por uma matriz 80 por 80, em que os valores são de cada banda da diagonal aqui vão ser exatamente esse, né? Então, o 1 é o preto, o menos 1 é o branco, e o cinza representa o zero, que é uma matriz esparsa totalmente, né? Só 4 parâmetros que se repetem ao longo da diagonal. E a convolução, então, ela é representada, essa conta aqui da convolução, tanto a convolução 1D quanto a convolução 2D, ela pode ser representada por uma multiplicação matricial, em que eu vou ter essa matriz, né? Você vê que os filtros são colocados aqui ao longo da diagonal, né? E fora dessa banda aqui na diagonal, todos os outros parâmetros são zero, né? Então, você tem aqui, os parâmetros são repetidos ao longo de toda a diagonal, né? Quando você fizer a multiplicação dessa matriz, chamada matriz de Toeplitz, pelo vetor, né, você vai ter exatamente o processamento da convolução. Então, essa é exatamente a operação de convolução, é exatamente a multiplicação que a gente encontra em aplicações na formulação de modelos de rede neural. Então, a gente vai formular nosso modelo de rede neural convolucional com as mesmas equações que foram utilizadas no modelo de redes neurais totalmente conectado. Então, você vai então ter todo o mesmo processamento, tanto do processamento da saída da rede, quanto do processamento do cálculo dos gradientes, né? As equações vão ser muito, muito similares, né? Então, aqui, no caso da convolução 2D, então, é o mesmo exemplo. Então, estou considerando aqui um exemplo de um filtro 3x3. Então, a imagem em azul, né, a matriz em azul representa o exemplo de uma imagem, né, os valores dos pixels da imagem, e aí esse filtro vai escorregando aqui ao longo da imagem, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a conta que se faz é a soma, né, para as duas direções do filtro, da multiplicação do valor do filtro pelo valor da imagem. Então, aqui nesse primeiro momento você tem 12, depois 12 de novo, 17, assim sucessivamente, né, multiplicando o valor do filtro pelo valor que está na imagem, somando tudo, você tem esse resultado. Então, entra aqui, no caso, uma imagem 5x5, eu passo por um filtro 3x3, e eu tenho como resultado, né, uma saída, né, que é 3x3 também. Então, essa ideia de que o filtro é aplicado em diferentes posições da imagem faz com que o que é capturado pelo filtro seja invariante de translação. Então, por exemplo, se eu tenho um filtro que é sensível a uma aresta,
onde tiver aresta na imagem, ele vai captar. Se eu tenho, depois, numa camada mais abstrata, se eu tenho um filtro que é sensível, então, a, sei lá, uma roda de carro, aonde a roda de carro aparecer na imagem, ele vai capturar. Se eu tenho um filtro sensível à cara de um cachorro, aonde tiver o cachorro na imagem, ele vai ser capaz de capturar. Então, com isso, muitos problemas de visão computacional, né? Você amarra as posições, você perde, você passa a ter um número muito grande de parâmetros. Então, essa ideia do filtro, que faz a convolução ao longo da imagem, ela é interessante porque ela permite uma representação invariante à translação, certo? Bom, então, da mesma forma que a gente viu lá no caso 1D, no caso 2D é a mesma coisa. Então, eu estou com um exemplo aqui de uma matriz 4x4. Essa matriz 4x4, na entrada, é representada por um vetor de 16 posições, certo? Eu vou desdobrar essa imagem, que é o que se faz normalmente com... Se você for tratar uma imagem numa rede totalmente conectada, a imagem que é 10 por 10 vai virar um vetor de 100 posições. Então, aqui é a mesma coisa. Tem uma imagem 4x4, eu estico ela num vetor de 16 posições. E aí, a convolução dessa imagem original 4x4 por um filtro 3x3, ela vai ser equivalente à multiplicação desse vetor, que tem 16 posições, por essa matriz de conexões, que é esparsa, chamada matriz circulante, ou matriz de Toeplitz, e ela é 4 linhas por 16 colunas. Então, matriz 4 por linhas, 4 por 16 multiplicado por um vetor de 16, eu vou ter um vetor de 4 posições, que é exatamente esse vetor, essa saída aqui de 4 posições, é o resultado dessa imagem 4x4 convoluída com esse filtro 3x3. Certo? Então, a operação de convolução também 2D, ou qualquer D, ela sempre pode ser representada, um operador linear, que sempre pode ser representada por uma multiplicação vetorial. É óbvio que lá dentro da plataforma, lá dentro do modelo, não vai valer a pena você fazer uma representação de uma matriz dessas conexão esparsa, cheia de zeros, né? Você tem aqui uma imagem tamanho maior, sei lá, 100%, você já vai ter o vetor tamanho 10.000, né? Então, se na outra, se for, dependendo do tamanho do filtro, você pode ter uma matriz muito grande aqui, então já não vai valer a pena representar isso como uma matriz cheia de zero, mas matematicamente a gente sempre pode pensar na convolução como uma operação matricial. E aí a gente vai manter a mesma representação, né, da rede neural que a gente tinha antes. Bom, então a jogada do filtro aqui, diferentes filtros vão extrair diferentes características da imagem. Então, aqui você tem vários exemplos. Então, por exemplo, detecção de arestas, você pode tornar a imagem mais nítida ou ela mais embaçada. Então, diferentes filtros vão ter diferentes características. E a ideia da rede convolucional é que os parâmetros do filtro sejam ajustados automaticamente pelo algoritmo do gradiente, né? Então, a gente vai colocar uma determinada topologia com várias camadas convolucionais, em que esses parâmetros vão ser ajustados a partir de uma base de dados, né, pelo algoritmo do gradiente. Então, essas features, né, essas representações da imagem, né, ou mapa de features, que eles chamam também, elas vão ser feitas diretamente a partir do ajuste de parâmetros do modelo com a base de dados. Ok? Bom, uma característica interessante que a gente vai tá falando aqui constantemente é essa representação
tensorial de objetos, né? Então, um tensor, né, é uma ideia de uma matriz multidimensional, né? Então, ele generaliza a ideia de vetores de matriz. Então, eu posso dizer que um vetor é um tensor 1D, então eu represento ele como se fosse um único vetor. Uma matriz é uma coleção, né, uma tupla de vetores, uma matriz ou tensor 2D, é uma tupla de vetores 1D, então é um vetor de vetores, né, então você tem uma matriz, e assim sucessivamente você pode definir qualquer vetor. Então, o tensor 3D é um conjunto de matrizes, né, então tem diversas matrizes, vai ter um tensor, uma matriz tridimensional, 3D, e um tensor de K dimensões é uma lista, né, um conjunto de tensores de dimensão K-1. Então, aqui os exemplos: um sinal de áudio é um tensor, um vetor, um tensor 1D, uma imagem preto e branco ou um espectrograma é uma matriz, um tensor 2D, uma imagem multicanal, né, RGB, é um tensor 3D. Observa que aquele detalhe, né, embora uma imagem 3D com uma tomografia computadorizada, o objeto vai ser 3D. Aqui, você vai ter várias representações do mesmo objeto por vários canais, né? Então, embora a dimensão seja a mesma, a representação ela é bem diferente. Você pode ter casos em que um conjunto de imagens, um batch de imagens, né, RGB, vai ser, então, um tensor 4D, né? Então, por exemplo, tem um batch de imagens de 3 canais, você vai ter um tensor 4D, em cada elemento do tensor é uma imagem, né? Ou seja, 2D, 3 canais, então 3D. Então, a dimensão total do vetor é 4D. Você pode ter também uma situação em que você tem um conjunto de vídeos, né? Um conjunto de vídeos em preto e branco. Qual a dimensão? Você vai ter um vídeo é um tensor 3D, né, porque você tem cada frame do vídeo é 2D, mais os números de frames é 3D. Então, um conjunto de vídeos, você vai ter um objeto 4D. E um conjunto de vídeos coloridos, né, um conjunto de vídeos coloridos é um tensor 5D. Né, e cada vídeo é 4D, porque você vai ter cada frame uma coisa 3D, tem 3 canais, né, mais a imagem. E um vídeo, você vai ter uma terceira dimensão, né, que já seria a dimensão do tempo, que seria 4D. Se você tem um conjunto de vídeos, você tem um tensor 5D. Então, a coisa pode ficar efetivamente bastante complexa. Mas é bastante lembrar que o tensor é uma coisa que vai empilhando informação, né? Tipicamente, a gente vai estar sempre trabalhando tensor 3D, em alguns casos tensor 4D, mas 2D, 3D é o que vai trabalhar com mais frequência. Bom, então, como é que essa convolução 2D ela aparece na maior parte das plataformas aí de processamento? Bom, a gente vai usar aqui a terminologia do Tenano, né, que foi, talvez, aí, a origem de todas essas plataformas. A primeira plataforma já foi descontinuada, ela foi incorporada praticamente toda no TensorFlow, mas com pequenas variações, todos eles usam mais ou menos a mesma ideia, né? Então, vamos prestar atenção aqui na anotação. Então, a gente vai fazer a convolução 2D múltiplos canais, né? Então, o objeto de entrada, na verdade, é 3D. Eu tenho um objeto que é como se fosse uma imagem 3 canais, né? Então, dimensão N1 por N2, e C é o número de canais. Eu vou fazer a convolução dessa imagem de C canais por um filtro, né? Dimensão K1 por K2, e observa que o número de canais do filtro tem que ser igual ao número de canais da entrada. Isso é obrigatório, né? E aí, cada filtro desse vai produzir uma saída M1 por M2. Então, se eu tiver vários filtros, eu vou ter vários canais de saída aqui também. Certo?
Então, esse que vai ser o processamento que vai ser feito numa camada convolucional, e a gente vai ver como que a gente parametriza, né, essa camada convolucional. Então, quais são os parâmetros? Eu estou chamando de N1 e N2, o número de linhas e colunas da entrada, M1 e M2, o número de linhas e colunas da saída, K1 e K2, o número de linhas e colunas do filtro, tá certo? E tem dois outros parâmetros aqui que vão dizer como que o filtro ele passa ao longo da imagem. Esse parâmetro é chamado de deslocamento, o stride, ou o preenchimento de borda, ou o chamado também padding. Então, esses dois parâmetros eles vão indicar como que o filtro vai se deslocar em relação à imagem, e aí, de acordo com o número da dimensão da entrada, a dimensão do filtro e esses parâmetros aqui, eu vou ter, então, uma dimensão de saída. Tá? Bom, para simplificar a minha conta, eu vou pensar em imagens quadradas, filtros quadrados, né? Só para simplificar aqui. E também o stride e o padding iguais na mesma direção. Né? Então, aqui um exemplo, que eu tenho uma imagem 5x5, então N igual a 5, o tamanho do filtro é 3x3, então K igual a 3, o stride é igual a 1, né? E não tem padding, não tem preenchimento de borda. Então, com esses parâmetros, o resultado é uma saída 3x3. Tá? Só que a mesma entrada aqui, 5x5, e o mesmo um filtro, também um filtro 3x3, se eu tiver stride igual a 2, ou seja, a cada passo ele anda de 2, né, ele se desloca, o filtro se desloca de 2, tanto na direção horizontal quanto na direção horizontal quanto na direção vertical, eu também tenho aqui uma saída 3x3. Né? Então, como é que a gente consegue calcular, né, dado qual o tamanho da saída, dados os valores de entrada, de filtro e stride e padding. Né? Então, essa é a conta. Então, o tamanho da saída vai ser dado pelo limite inferior da entrada, vezes 2 vezes o padding, menos o tamanho do filtro, divididos pelo número de stride mais 1. Então, com essa conta aqui, eu consigo calcular o tamanho da saída, né, de acordo com os outros parâmetros. Então, tem alguns casos particulares do tipo de preenchimento. Então, quando a gente fala chamado a convolução válida ou sem padding, né, você não tem essa borda de zeros adicionada, como nesse caso aqui, né, você não tem essa borda de zeros. Então, padding igual a 1 é uma linha e uma coluna de zeros, padding igual a 2 são duas linhas, duas colunas, etc. Né? Então, nesse caso aqui, essa vai ser a conta. Em geral, o M vai ser menor do que N, né? Ou seja, o tamanho da saída vai ser menor do que o tamanho da entrada. Quando chamado half padding ou semi-convolution, o tamanho da saída é igual ao tamanho da entrada. E o full padding é quando você tem o maior padding possível, que é o tamanho do filtro menos 1, e a saída, nesse caso, é maior do que N. Então, você pode ter tanto uma compressão do mapa de features, né, em relação à entrada, como uma expansão, ou como pode continuar o mesmo tamanho também. Então, esses são hiperparâmetros do modelo que vão precisar ser avaliados em cada aplicação específica. E aí, alguns exemplos, né? Então, aqui, sem padding nenhum. Então, aqui, o padding, né, de tal forma que o tamanho da saída continua sendo o mesmo tamanho da entrada. Então, tinha aqui 5x5, aqui na saída 6 é 5x5. Eu tenho aqui o full padding, estou falando do filtro 3x3, o tamanho do padding máximo é 2. Então, você vai preencher duas linhas, duas colunas aqui em volta com 0, e o tamanho da saída, então, é 7. A entrada é 5, a saída é 7. Tem também alguns outros exemplos que
disponíveis nas plataformas de Deep Learning. Então, você tem threads não unitários, convoluções dilatadas, tem algumas outras opções aí, dependendo da implementação. Então, a ideia de qual vai ser a melhor aplicação, isso depende muito de situações. Então, em geral, na construção do modelo, isso vai ter que precisar ser avaliado, e o modelo obtido, então, vai considerar esse tipo de coisa. Né? Bom, beleza. Então, agora, como é que eu junto tudo numa camada convolucional? Então, já sei fazer o cálculo da convolução. Então, a ideia é que uma mesma camada de entrada, um mesmo vetor de ativação de entrada, gere diferentes características de saída que são produzidas por diferentes filtros e, obviamente, diferentes conjuntos de parâmetros. Certo? Então, para a gente fazer essa formulação, a gente vai pensar na camada convolucional, né, como se fosse uma caixinha. Né? Então, aqui a gente tem uma terceira dimensão aqui, que é representada justamente pelo processamento dos diferentes canais. Né? E aí, entra um tensor de entrada, sai um tensor de saída. Aqui a gente está usando a mesma notação. Então, tensor de ativação, né, entra o que vem da camada I-1, sai o tensor de ativação da camada I. Aqui eu tenho a composição de C-1 features. Aqui eu vou calcular essa convolução com filtros também de C-1 canais e vou produzir CI canais aqui. Observa que, da mesma forma que uma imagem 2D pode ser esticada num vetor 1D, né, um tensor K de K dimensões também pode ser esticado num vetorzão. Né? Então, a gente vai pensar nessas features aqui como sendo vetores, para a gente poder fazer aquele processamento com a matriz circulante, e aí a gente vai ter o mesmo equacionamento da rede totalmente conectada. Então, qual é a dimensão? Então, lembrando aqui a notação, né? Então, C representa o número de filtros, N, no caso, a gente está falando da convolução 2D multicanais. Então, eu tenho N1 por N2 é o tamanho da entrada, K1 por K2 o tamanho do filtro, S1 e S2 os deslocamentos, stride, em cada uma das direções, o padding também em cada uma das direções, e aí eu tenho uma saída M1 por M2. Se eu estico tudo, qual a dimensão global do tensor? O tensor de entrada ele é N1 por N2 por C e menos 1, né? N1 de menos 1 por N2 de menos 1, ou seja, o tamanho da imagem da camada em menos 1 vezes o número de canais da camada em menos 1, e a saída ela é M1 por M2, né? I, vezes o número de canais da camada I, onde M é uma função dessas coisas aqui, como eu já tinha comentado antes. Certo? E aí, como é que fica o processamento? Cada pixel, né? Então, eu vou passar o filtro na imagem de entrada, né? Cada filtro gera um feature da camada de saída. Então, cada filtro, se eu estou passando a imagem em C-1 canais, eu vou passar filtros que têm dimensão também, número de canais igual ao número de entrada, e o número de filtros que eu passo é exatamente o número de canais de saída. Então, se eu passar 10 filtros de dimensão K1 por K2, eu vou ter, numa imagem RGB de entrada, de 3 canais, todos os filtros também têm 3 canais, eu vou ter, então, são 10 filtros, eu vou ter 10 canais de saída, certo? E aí, você tem 10 canais de saída, e aí a próxima camada, o filtro também vai ter que ter 10 canais, e vai produzir, sei lá, mais 20 canais de saída. Na camada seguinte, filtros vão ter 20 canais, e assim sucessivamente. Em geral, o que acaba acontecendo é que o tamanho M1 por M2 vai diminuindo, e o número de canais vai aumentando.
construindo a cada camada, né, cada etapa do processamento, você vai construindo cada vez mais representações daquela entrada. Essa é a ideia. Bom, então, matematicamente, a nossa representação de rede convolucional, ela vai ser feita da mesma forma que antes, né? Então, eu vou pegar eu tenho um tensor de entrada HI-1, passa pelo processamento da rede convolucional, vou ter um tensor de saída H de I, eu vou representar esse tensor, vou esticar esse tensor todo, né, num conjunto de vetores, né, cada vetor representando a feature de cada canal, e a feature de cada canal vai ser processada por uma matriz de pesos. Essa matriz de pesos representa as conexões do filtro, naquela representação esparsa, em que a matriz, os parâmetros do filtro estão na diagonal, e você tem 0 fora da diagonal. Então, tem um vetor de feature para cada filtro também, né? Então, o número de filtros que vão ser processados na camada convolucional é exatamente o número de canais da saída. Então, a saída é um conjunto de vetores, né? No caso de features 2D, né? Com um número igual ao número de canais, que é o número de filtros que vai ser processado aqui. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrada de 3 canais e eu processo 10 filtros na camada convolucional, eu vou ter, então, aqui 10 features, ou 10 imagens de saída aqui dessa camada, agrupadas nesse tensor aqui. Tá? Então, a entrada é N1 por N2 por C e menos 1, a saída é N1 por N2 por C de I. Tá? Onde essas dimensões aqui, elas são consequência da escolha dos parâmetros de deslocamento e de preenchimento da borda. Beleza? Então, observa que aqui é o mesmo processamento que a gente viu lá para a rede neural totalmente conectada, exatamente as mesmas equações, sendo que a ideia é que aqui essa matriz de conexões ela é esparsa, e eu vou estar repetindo parâmetros, fazendo um compartilhamento de parâmetros, e em cada camada convolucional eu faço o cálculo de diferentes features, né? Então, tem algumas diferenças aí, né? Então, eu vou fazer o cálculo de diferentes canais, né? Na mesma camada, certo? Então, essa que vai ser a diferença em relação ao processamento anterior. Da mesma forma que antes, a gente pode fazer também o processamento em batch, ou mini batch. Então, aí eu vou ter um tensor, né, vamos dizer, que inclui o número de registros do batch, e é a mesma coisa que antes, só que agora o batch vai ser processado também por cada filtro. Então, uma vez que a dimensão da conexão não interfere na dimensão do batch, eu vou passar o batch pelo filtro da mesma forma que antes eu passava o batch pela matriz de conexões da rede totalmente conectada. E o resto permanece a mesma coisa, eu vou ter filtros com o número de canais igual ao número de canais de entrada. Então, se o número de canais de entrada é C de menos 1, todos os filtros aqui têm C de menos 1 canais, e o número de filtros é igual ao número de canais de saída. Então, se eu tenho C de canais, eu vou ter C batches aqui, né? C conjuntos de imagens, né? Então, aqui, se eu estou falando de imagens 3D, esse vetor que está entrando aqui, ele é 4 dimensões, porque N1, N2 por C por N, onde N é o número de registros, né? Então, eu entro com um objeto que é 4D, eu vou processar esse objeto 4D e vou sair outro objeto 4D lá na saída. Okay? Então, por isso que esse processamento de tensores é muito importante. E aí, o que acaba acontecendo é que o hardware, somente essas novas arquiteturas de placas gráficas conseguem fazer esse processamento tensorial aqui massivamente paralelo. Então, eles conseguem realizar esse processamento com grande eficiência em processamento de alto desempenho. Certo?
Bom, o cálculo do ajuste de parâmetros é semelhante, né? Eu vou fazer, calcular o erro retropropagado, vou retropropagar o erro pela matriz de conexões. Só que aqui o que acaba acontecendo é que, como a mesma imagem, né, gera várias features aqui na saída, cada um desses filtros vai gerar uma componente do gradiente que eu vou somar tudo aqui para ter o erro retropropagado para a camada anterior. Certo? Então, resumindo tudo, no processamento da saída, eu tenho aqui agora um cubinho, porque eu vou fazer o processamento da rede para cada um dos diversos canais. Na saída também vou ter o erro retropropagado, da mesma forma que anterior. Também é um cubinho, porque eu vou fazer o processamento para todos os canais, sendo que o erro retropropagado ele vai sendo acumulado para todos os canais para ser enviado para a camada anterior. Certo? Então, aqui você tem a visão geral do processamento que está encapsulado em cada camada de rede convolucional. Tá? Bom, o que acontece? Lembrando aí daquela ideia de matriz circular, em que os parâmetros se repetem, né? Então, o mesmo parâmetro vai aparecer em várias posições dessa matriz. Então, se eu simplesmente fizer o ajuste de parâmetros, né, como eu estou fazendo aqui em relação à matriz, eu posso ter ajustes diferentes para o mesmo parâmetro. Né? Então, o que se faz normalmente é calcular uma média de todos os ajustes para que os parâmetros continuem sendo compartilhados. Né? Então, isso que é feito. Então, vou ter em princípio, eu teria ajustes diferentes para todas essas instâncias aqui do mesmo parâmetro, só que eu vou calcular todos esses ajustes e vou fazer a média desses ajustes para ter, na próxima iteração, continuar com os parâmetros compartilhados. Senão, conforme o modelo fosse fazendo o ajuste de parâmetros, você ia perder essa característica de parâmetros compartilhados e o número de parâmetros ia ficar, então, tão grande quanto o número de parâmetros da rede totalmente conectada. Certo? Bom, frequentemente em redes convolucionais a gente tem também uma camada de pooling. A camada de pooling serve para reduzir a dimensionalidade, basicamente, né? Então, você fizer aqui um, um pooling, em geral, eles acabam, muitas vezes, né, reduzindo por 2, né? Então, tem várias formas, mas eles também são representados, né, com tamanho de filtro e tamanho de stride. Então, aqui no caso, eu tenho inicialmente uma imagem 4x4 e eu faço a operação de pooling, eu tenho uma imagem que é 2x2. Né? Então, observa que, mesmo quando você tem o pooling, ele é feito em relação ao tamanho da imagem, ou seja, ele não altera, né? Ele é feito em cada feature, ele não altera, então, o número de canais. Né? Então, a ideia do pooling é que você pegue a informação mais relevante, ou seja, da imagem como um todo, e ele acaba que torna o processamento robusto a pequenas rotações dos objetos. Então, está fazendo reconhecimento de, por exemplo, aqui um exemplo de dígitos. Se tiver o dígito um pouco virado para a esquerda, um pouco virado para a direita, ele ainda consegue reconhecer. Bom, então, existem vários tipos de pooling, né? Ele também é feito com a ideia de filtro, né? Então, pode ser um pooling muito utilizado, que é o max pooling, o average pooling, ou uma outra forma, né, de pooling, como, por exemplo, a norma quadrática. Então, isso é aplicado diretamente na imagem de entrada, e o processamento é feito muito parecido como se fosse o processamento de uma camada convolucional. Então, qualquer que seja a função de pooling, ela pode estar representada por uma matriz. Essa matriz é calculada, não tem vetor bias aqui, ela é calculada sobre os vetores das camadas anteriores, e o número de canais
permanece similar. Então, tem as várias features do canal da entrada I-1, tinha número de canais C e -1, e o número de canais CI é igual ao número de canais C e -1, e o processamento é feito aqui por essa função de pooling aplicada a cada uma das features. Tá? Então, os mesmos parâmetros de stride e de padding também podem ser aplicados para o pooling, mas tipicamente o stride é igual ao tamanho do filtro e o padding igual a zero, de forma que a saída é a metade, a gente faz uma redução, um downsampling de metade. A maior parte das vezes é o máximo. Né? Então, escolhe um tamanho de filtro, sei lá, 2x2, então você pega o máximo daquele 2x2, depois pega um outro pedaço 2x2, pega o máximo, e com isso você tem uma redução de dimensionalidade dos features pela metade, certo? Bom, então aqui o resumo da camada de pooling. A camada de pooling não tem parâmetro, né? Essa matriz aqui é calculada pela função de pooling, e na retropropagação, o erro retropropagado passa direto aqui, porque o número de canais é o mesmo, então ele vai passar direto aqui, certo? Bom, tipicamente, essas camadas de convolução e pooling elas são agregadas, né? Em algumas vezes é incluído também uma camada de normalização. Então, a camada convolucional, então, ela pode ter todas essas etapas. Então, a normalização, a convolução, uma função de ativação e um pooling. Então, isso pode ser tratado junto como sendo uma camada completa, ou cada etapa dessa é referida como uma camada, como uma etapa de processamento. Nas implementações, em geral, fica mais fácil você parametrizar cada coisa dessa como uma camada, então é muito frequente as pessoas falarem de camada de ativação, camada de pooling, mas tudo isso está relacionado com a mesma camada, conceitualmente, com a mesma camada convolucional. Certo? Bom, aqui tem alguns exemplos. O primeiro modelo que apareceu dessa rede convolucional foi o LeNet 5, 5 porque tem 5 camadas. Ele era feito para reconhecimento de caracteres, né? Primeiro de números, depois de caracteres manuscritos. Então, começava com 6 features de 28 por 28, a imagem tamanho 32 por 32. Né? Aqui tinha um pooling, reduzia para metade, então tinha 6 filtros 14 por 14. Depois passava para 16 filtros 10 por 10, né? 16 features 10 por 10. Né? Novamente, uma redução, ficava com 16, 5 por 5, depois esticava tudo no vetor, num único vetor, e fazia duas camadas totalmente conectadas, né? Essa aqui tinha 120 neurônios, né? E depois uma com 84 neurônios, e a saída finalmente com a Softmax, inicialmente que era para dígitos, né? Então tinha 10 unidades de saída. Depois foi estendido também para as letras do alfabeto. Então aqui o número de unidades, né? Em cada camada, então você vê que aqui o pooling e a convolução ele é tratado como uma única camada. Né? Então, aqui a imagem é 32 por 32, inicialmente tamanho 1024. Né? Depois, 6 canais, 28 por 28, dá 1.176 unidades. Depois, 6 layers de 14 por 14, né, porque é reduzido aqui. A saída aqui da primeira camada é 1.176 unidades. A saída da segunda camada é 16 layers de 5 por 5, tamanho 400. Então, aqui você tem uma conexão de 400 por 120, né, então a maior parte dos parâmetros da rede estão aqui. Depois, uma outra conexão totalmente conectada de 120 por 84. Depois, uma saída também totalmente conectada para uma Softmax de 10 unidades. Aqui uns exemplos que estão no site do Ian LeCun.
Então, ele consegue reconhecer muito bem todos os dígitos, né? Aqui, a visualização de cada uma dos features dessas diversas camadas, né? Então, aqui, os 6 primeiros features da primeira camada, depois você tem os 16 features aqui da segunda camada, e depois o vetorzão de 120 unidades. Aqui ele mostra também que ele é capaz de reconhecer com ruídos, né, na imagem, ou em alterações de dimensão, rotação, ele é robusto a essas perturbações. Bom, você tem diferentes plataformas para implementação, essas plataformas têm tutoriais bem explicativos, então aqui no tutorial do TensorFlow ele tem uma rede convolucional para essa base MNIST, né, que é dos dígitos, e aí você vê que o modelo fica bem compacto, você consegue calcular o modelo numa única página, né? Então, a ideia é que se faça, né, a definição, né, de cada uma das camadas. Então, primeiro a camada convolucional, camada pooling, depois a segunda camada convolucional, uma camada de pooling, uma camada densa, e aí você tem a saída softmax. Bom, esse modelo posteriormente foi estendido para um modelo mais, digamos, com a mesma ideia, só que bem maior, com um número bem maior de parâmetros, né? Esse é o modelo utilizado para classificação de imagens. Então, tinha uma entrada aqui 224 por 224 e uma saída de 1000 classes, né? Aqui a gente vê as dimensões de cada uma das camadas. E, bom, a gente vai falar um pouco mais sobre esse modelo. Esse modelo já colocava aqui, nessas duas camadas centrais, ele colocava uma camada de normalização e ele, em seguida, fazia 3 camadas convolucionais para depois fazer o pooling. Então, essa combinação de pooling, convolução e normalização, ela pode variar bastante em diferentes topologias, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, as redes convolucionais têm sido utilizadas para diversas aplicações, né? Como reconhecimento de fala, processamento de textos, processamento de grafos. Então, existe uma área aí de realizar convoluções sobre estruturas de grafos, né? E aí tem um paper que faz um pouco o resumo, um paper já de 2015, mas faz um pouco do resumo da época das diferentes aplicações, diferentes desdobramentos da rede neural convolucional. Beleza? Bom, então vamos ver aqui algumas aplicações de visão computacional de redes neurais convolucionais. E a gente vai, então, tentar passar aqui as principais características, né, desses modelos mais importantes de visão computacional. A maioria deles estão disponíveis aí em repositórios como GitHub e outros, né? Os papers também disponíveis no archive, se tiver interesse. Bom, tem vários problemas de visão computacional, né? Os mais importantes são a classificação, ou seja, você vai dar uma classe para cada objeto. Depois você tem a localização, então você tem que encontrar o objeto dentro da imagem. Depois você pode ter múltiplos objetos, né, dentro da mesma imagem, e o modelo tem que detectar os diferentes objetos, então pode ser uma cadeira, uma pessoa, uma tela. E um outro problema em que você vai fazer a segmentação da imagem, então você vai identificar, na verdade, a classe de cada pixel da imagem, né, e produzir, então, uma saída segmentada da imagem, né? Então, a maior parte dos trabalhos são feitos para classificação, depois
adaptados para problemas de localização e detecção, e nos problemas de segmentação, em alguns casos, eles usam também o algoritmo de classificação, mas ele tem uma arquitetura codificador-decodificador mais específica, que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, o desenvolvimento desses modelos de visão computacional foi feito ao longo do tempo pela construção de grandes bases de dados anotadas, né? Então, a primeira base que já, desde a década de 90 do século passado, é essa base de dígitos manuscritos, né, que é chamada MNIST, e que serviu de base para o desenvolvimento daquela rede LeNet, mas a partir principalmente dos anos 2000, a gente teve o desenvolvimento, né, de outras bases anotadas, né, e que permitiram a expansão dos resultados de modelos de visão computacional, né. Essa expansão se deu principalmente pela oferta de imagens disponíveis na internet. Então, você tem hoje uma variedade muito grande de imagens disponibilizadas na internet. Então, esse centro canadense de inteligência artificial, ele tem 2 datasets, né, que foram construídos, todos de imagem 32 por 32. O primeiro tem 10 classes e o segundo tem 100 classes, né? Então, são 100 classes de subcategorias de supercategorias, certo? Então, tem, tipo, várias imagens de avião, automóvel, por aí vai, né? Mas, ainda assim, são imagens pequenas, 32 por 32, né? E o interessante é que essas imagens são, tanto o MNIST quanto o CIFAR, já são preparadas, né, para o processamento, então já tem o mesmo particionamento de treinamento e teste, então elas permitem que diferentes modelos sejam comparados, né, diferentes modelos sejam comparados no mesmo benchmark, né. Depois, em 2010, surgiu um benchmark que se tornou bastante conhecido, que é o chamado ImageNet, né, que é o desafio de reconhecimento visual de grande escala. Então, essa base ela é composta de 1.000 imagens, né, 1.000 classes, né, 1 milhão de imagens, 1.200.000 imagens, mais exato, né, e tem uma divisão de treinamento, 1.200.000 para treinamento, 50.000 para validação e 150.000 para teste, e você tem 1.000 classes, né? Então, aqui foi proposto inicialmente em 2010, né? E foi melhorada aí em 2000 até 2014, e progressivamente foram propostos para diversos tipos de problemas. Então, inicialmente, simplesmente para classificação de imagem. Então, dada uma imagem, ele tinha que dar uma classe para a imagem inteira. Depois, localização de um único objeto na imagem. Então, dado a imagem, ele tinha que identificar qual era a classe e dizer onde que estava essa classe. E depois, a detecção de múltiplos objetos dentro da imagem, né, com esses retângulos aqui. Observa que isso aqui ele não faz sozinho, obviamente, né? Então, aqui a anotação é simplesmente a classe da imagem, aqui a anotação é a classe da imagem mais as coordenadas do retângulo, e aqui, nessa detecção de objetos, ele tem que dar todos os objetos presentes na imagem e as coordenadas dos objetos, né? Então, esse paper aqui, ele mostra um pouco como é que foi o desenvolvimento da base de dados, conta um pouco da história, né, dos modelos. Então, o desenvolvimento e a disponibilização publicamente dessa base de dados permitiu o desenvolvimento de diversos modelos, né, e o desempenho dos modelos aumentou consideravelmente ao longo dos anos, tanto no problema de classificação quanto no problema de detecção de objetos e
localização de objetos. Bom, como que foi feito essa base? Eles, a partir da WordNet, que é uma ontologia de palavras em inglês, eles buscaram, para cada uma dessas palavras, buscaram imagens na internet, né? E foi feito depois uma curadoria, uma verificação através do Amazon Mechanical Turk. Então, mandou para milhares de pessoas, para as pessoas anotarem, né, conferirem a classe das diferentes imagens. Né. No final das contas, você tem aí, como eu falei, cerca de 1.200.000 imagens, dá mais ou menos 1.000 imagens para cada uma das 1.000 categorias, né? 50.000 imagens de validação, 50.000 imagens para teste, então você consegue calcular a acurácia no mesmo conjunto de teste para diversos tipos de modelos diferentes. E aí uma coisa interessante que surgiu em 2010, né? Então, em 2010, todas as aplicações foram de visão computacional tradicional, e a partir de 2012, né, as aplicações de Deep Learning, mostradas por esses pontinhos verdes, passaram a dominar, e desde 2013, 2014, que todas as aplicações aí desse challenge são de modelos de Deep Learning. Né? E aí, bom, tem esse site aqui, Papers with Code, que eu vou citar bastante, vale a pena dar uma olhada. Ele apresenta os artigos com código, né, basicamente, né, e tem diversos benchmarks lá. Então, esse benchmark do ImageNet é um dos mais acessados, e aí você tem aqui o histórico, né, dos diversos modelos, aqui sempre os modelos, os melhores modelos, então teve um salto aqui em 2012, depois melhorou bastante aqui em 2015, com os modelos Inception, ResNet, e assim somente até hoje em dia. Então, atualmente ele está chegando no limite aí de 90% de acurácia no top 1, quer dizer, a classe com maior probabilidade no softmax comparado com a classe real, né? Então está batendo no limite aí de 90%. E aqui esses pontos cinza são outras aplicações que, com outros tipos de desempenho, né, que estão disponíveis nesse site. Né? Então, é um site que vale a pena dar uma olhada. Bom, então, o marco no desenvolvimento desse dataset foi a rede proposta por esses caras, né? Alex Ilka Sutskever e o Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto. Basicamente, é um modelo tipo LeNet, só que mais musculoso, né? Ele, então, tem várias camadas. Então, a entrada é uma entrada agora de 224 por 224. Então, na primeira camada, ele utiliza 96 filtros de 11 por 11, né? Depois seguido por um pooling, 2 por 2, né? Resultando em 253.440 unidades. Na segunda camada, ele empilha uma camada de normalização, 256 filtros 5 por 5 e uma camada de pooling, né? Resultando em 186.624 unidades. Depois ele faz uma camada de normalização seguida de 3 convoluções 3 por 3, né? 384, 384 e 256, né? Depois um pooling, todos os poolings são max pooling, depois estica e passa na camada totalmente conectada, de 4.000 unidades, 2 camadas totalmente conectadas de 4.000 unidades, para depois uma softmax de 1.000 posições, que são as 1.000 classes do programa. Bom, então aqui uma ideia do tamanho dos parâmetros, né? Então, na primeira camada, você
aqui o número de unidades, né, de todas as camadas, né, como eu falei antes, aqui o tamanho do filtro e o número de filtros, né? Então, começa com a camada 224, 3 canais, passa por 96 filtros 11 por 11, depois 256 filtros 5 por 5, 384 filtros 3 por 3, depois de novo, depois 256 filtros 3 por 3, depois estica para 2 camadas totalmente conectadas no final, e no final você tem 1.000 unidades Softmax da saída. Essa rede, como um todo, tem 60 milhões de parâmetros, então uma rede bastante pesada, né? Isso proposto em 2012. E esse paper, ele apresenta basicamente as principais técnicas de visão computacional que têm sido utilizadas, né? Foram utilizadas durante muito tempo, têm ainda sido utilizadas, né? A primeira é a ideia de aumento de dados, então você produzir mais dados no conjunto, do conjunto de dados, então seja por corte aleatório, seja por espelhamento, por ajuste de cores, várias técnicas essas de aumento de dados, então você consegue multiplicar o número de registros da tua base de dados. A técnica de dropout, que é uma técnica de regularização, que a gente falou na aula passada, então, eliminação de unidades, né? Além da técnicas já bastante conhecidas naquela época de momento e regularização L2. Né? Bom, essa ideia de aumento de dados ela é muito importante, ela tem diversas aplicações, então, tem várias formas de se fazer. Por exemplo, simplesmente espelhar o dado é uma ideia, simplesmente, ou então fazer um ajuste de cores da imagem, de forma que com a mesma imagem, com uma imagem, você pode produzir 10, 20 imagens, e você pode multiplicar o número de registros do dataset por 10, por 20. Né? A outra ideia é fazer cortes aleatórios, então você pega uma mesma imagem e realiza subamostras do conjunto de cada imagem, e isso permite que você tenha, então, também uma multiplicação do conjunto de dados. A gente sabe que, aumentando o tamanho do conjunto de dados, é equivalente a você ter uma regularização do modelo, né? Então, o modelo que é treinado com um número maior de dados, então, ele tem condições de conseguir melhor generalização. Né? Aqui alguns resultados, né, dessa rede chamada de AlexNet. Aqui ele mostra uns exemplos de acerto, né? Então aqui ele consegue acertar leopardo, scooter, e aqui uns exemplos de erro, né? Aqui os exemplos de erro, a resposta certa é grilha, ele diz conversível, então não está muito errado. Esse aí que eu acho bem interessante, a resposta certa é cereja, mas ele acha que é dálmata. Então, mesmo em alguns registros que ele erra, ele tem erros bastante coerentes, digamos assim. Né? E ele, na época, no top 5, que, ou seja, ele considera se a resposta certa tiver entre as 5 classes maior valor do softmax, ele conseguiu uma redução expressiva para as técnicas de visão computacional existentes até então, né, de cerca de 8% aqui na redução do top 5. Né? E também as features geradas na última camada, né, desse modelo, aqui, se você pegar esse vetor de features da última camada anterior à softmax, né, a última camada de processamento, e usar como uma feature para recuperação da imagem, que ela consegue recuperar imagens bem similares, né? Então, aqui de uma flor, que sempre representa a mesma flor, de elefante, navio, da abóbora e de cachorro. Então, também, 2 tipos de aplicações que podem ser utilizadas tanto para classificação e recuperação de features. Bom, a partir de 2012, os modelos de ImageNet começaram a ficar cada vez maiores, né? Então, em 2014, surgem esses modelos que eram conhecidos como VGG. Então, você tem o VGG 13, o VGG 16, o VGG 19, topologias que seguem essa ideia de convolução, convolução, pooling. Então, aqui fazem diferentes combinações desse pacote de convolução e pooling.
e saídas aqui também, sempre duas camadas totalmente conectadas, com uma AlexNet de 4.096 e com uma de 1.000 na saída. Então, essa aqui de 13 camadas tem 133 milhões de parâmetros, a de 16 camadas tem 138 milhões de parâmetros, a de 19 camadas tem 144 milhões de parâmetros. Bom, o nome VGG vem do grupo de visão computacional lá da Universidade de Oxford, paper no Archive, código no GitHub. Essa é uma das redes mais conhecidas, junto com a AlexNet, né, que tem bastante disponível aí no GitHub. Bom, aqui alguns resultados. Eles apresentam esse resultado em 2014, né? Em 2014, eles têm um resultado bem melhor já do que o resultado anterior de 2013, mas o que levou o ImageNet de 2014 foi o GoogleNet, que tinha um resultado um pouquinho melhor, né? Então, aqui, 7,9% no top 5, e para a rede única, e 6,7% no Ensemble. Então, ele consegue aqui um resultado um pouco melhor do que o VGG, né? Aqui a comparação do modelo de 13 camadas, 16 camadas, 19 camadas. Né? Bom, esse GoogleNet, que foi o vencedor aqui em 2014, ele apresenta uma inovação, algumas inovações, né? Também proposto pela Google. Então, uma das inovações foi a ideia da convolução 1 por 1. Então, se a gente lembra que como é feito o processamento da convolução 2D, os filtros, né? O número de filtros aplicados a cada entrada é exatamente o número de canais do feature map de saída, né? Então, a ideia agora é fazer uma que eles chamam de convolução 1D. Na verdade, a convolução 1D ela funciona, né, como se fosse em cada pixel, mas ele utiliza como se fosse uma rede em cada pixel, uma rede totalmente conectada que relaciona todos os canais da entrada com todos os canais da saída, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter é um processamento muito similar da rede totalmente conectada, um processamento da rede totalmente conectada, só que, em vez da entrada ser, do processamento ser em relação aos vizinhos, como na rede convencional, o processamento é em relação aos canais, né? Então, ele é feito pixel a pixel e relaciona o número de canais de entrada ao número de canais de saída. Então, entra um modelo, um objeto que tem C de menos 1 canais, passa por uma matriz de conexão CD por CD menos 1, e sai um objeto que tem CD canais, né? E, bom, N aqui é o número de registro, no processamento em batch, e aqui o BIAS também tem C de dimensões. Então, essa convolução 1 por 1 não altera a dimensão do feature. Então, se eu entrar uma coisa que é, sei lá, 16 por 16, eu vou sair uma imagem que é 16 por 16, mas altera o número de canais. Então, eu entro, sei lá, 16 por 16, 5 canais, e sai 16 por 16, 3 canais, né? Então, eu vou estar trabalhando pixel a pixel, processando na dimensão dos canais, né? Então, isso é um resultado, uma estratégia interessante, porque ele permite uma redução considerável do número de parâmetros, né? Já que ele faz uma diminuição do número de canais, né? Então, sai aqui, por exemplo, aqui nesse modelo GoogleNet, ela apresenta essa ideia da convolução 1 por 1 para reduzir o tamanho de parâmetros, e também a ideia de essas filtros em paralelo, né? Ele chama isso de módulo Inception, né? Então, para uma mesma entrada, você vai passar um conjunto de features aqui, de 128 features, num outro conjunto de
features de 192 features, um outro conjunto de 5x5, depois um outro conjunto de pooling, e no final você vai concatenar todos esses features map para sair daqui. Então, a maneira de fazer exatamente isso é reduzindo o tamanho da entrada. Então, em vez de passar 256 features aqui na entrada, você primeiro passa para uma convolução 1 por 1, de 64 canais. Então, você já reduz isso de 28 por 28, 256 canais, já reduz para 28 por 28, 64 canais, né? E aí, quando você passa 192 features aqui, o número de parâmetros aqui é muito menor do que o número de parâmetros necessários aqui. Então, nessa visão inicial do módulo Inception, teria só essa camada aqui, teria 854 milhões de parâmetros, com esse gargalo que eles chamam de 1 por 1, então eu tenho, reduz a menos da metade o número de parâmetros. Bom, esse modelo GoogleNet, obviamente, está disponível no Archive e também no GitHub, né? Então, aqui você tem o resultado de desempenho, né? O GoogleNet bateu o VGG, né? Por muito pouco, de passagem, né? Ele foi o segundo colocado com 7,32% no top 5, e o GoogleNet foi o primeiro colocado com 6,67%. É uma rede que empilha várias dessas camadas Inception, tem um tronco de entrada aqui, tem saídas, digamos, auxiliares, né? Então, é uma rede bastante complexa. Então, tem primeiro esse tronco de entrada, tem essa rede de saída, tem essa rede de saída, ela é repetida aqui no meio. A ideia é que você consiga injetar um sinal novo do gradiente aqui mais para o meio da rede, né? E esse módulo de Inception, o mesmo módulo, é reproduzido uma série de vezes aqui, né? Então, a rede, além de muito profunda, ela acaba sendo também larga, né? Imagem, essa aqui é retirada do curso lá de Stanford. Bom, e aí, em 2015, a gente teve esse ResNet, né, que obteve 3,57% de erro, melhor do que o GoogleNet de 2014, melhor do que o VGG, e o AlexNet de 2012, com 16%. Né? E a gente vê o aumento do número de camadas, né, no mesmo dataset. Então, aqui, abordagens tradicionais, né, ainda não estava na época de Deep Learning, você vê que já houve uma redução aqui considerável, de quase 10%. O AlexNet tinha 8 camadas, depois 19 camadas no VGG, 22 camadas no GoogleNet, e esse ResNet, então, com 152 camadas. Então, esse modelo do ResNet, né, escrito nesse paper aqui, ele discute essa possibilidade, discute essa questão de que será que se a gente vai aumentar indefinidamente o número de camadas, vou sempre conseguir melhor erro, né? Então, ele mostra que isso não é necessariamente verdade, e um modelo de 20 camadas acaba sendo melhor do que um modelo de 56 camadas, tanto no treino quanto no teste. Então, a solução que ele tem é utilizar esse recurso de resíduo, né, em que, em vez de ter um processamento camada a camada, como é feito, né, tem camada de pesos, a camada ReLU, depois outra camada de pesos, ele faz aqui um shortcut, né, de forma que tem um bypass, né, tem dois fluxos, né, um fluxo que vai passar pelas camadas e um bypass que vai contornar as camadas. Então ele vai somar o resultado aqui dos dois fluxos, né? E a ideia é que no ajuste de parâmetros, ou seja, na retropropagação, você vai ter esse fluxo que vai ser calculado pelo gradiente, né, pelo erro retropropagado, ou seja, pela multiplicação da matriz de pesos pelo gradiente local, mas um outro fluxo aqui do erro retropropagado vai dar a volta, e de forma que ele não fique, digamos, alterado, digamos assim, uma boa parte, pelo processamento das camadas, né?
Então, esse módulo é chamado de resíduo, né? Na verdade, o que está sendo calculado aqui é simplesmente a diferença, né, o resíduo entre a saída e a entrada. Então, você tem esse bypass, e então esse processamento aqui seria, né, dessa camada, essa f de x, ele é somado à entrada anterior para ter a saída global da rede. Bom, eles testam diversas combinações, 12 camadas, 34 camadas, 50, 101, 152, né? Os mais conhecidos, mais utilizados é de 50 camadas e de 100 camadas, 152. Todas essas camadas estão disponíveis, todos esses modelos estão disponíveis no GitHub. Aqui as configurações dos módulos de convolução, e eles incluem também, em alguns casos, essas camadas um por um, para fazer, né, a redução do número de canais e depois a expansão novamente do número de canais. Então, eles conseguem, às vezes, bons resultados também, incluindo esse gargalo de convolução um por um. Aqui o número de processamento, né, de operações de ponto flutuante. Então, a gente está aqui com cada rede dessa em torno de 10 a 9 operações de ponto flutuante. Então, aqui os modelos começam a ficar bastante grandes. Isso foi em 2015, essa rede, 152 camadas, obteve 3,57% de erro no ImageNet, que, diga de passagem, é um resultado melhor do que obtido por um ser humano normal. Aqui ele mostra os resultados. Aqui a rede normal, né, vou dizer, sem um módulo resíduo, ele mostra que a rede de 34 camadas, o desempenho é pior do que a rede de 18 camadas, e aqui, com o modelo ResNet, ele mostra que o desempenho de uma rede com um número maior de camadas, quanto mais camadas, então, ele tem um melhor desempenho, né? Aqui a comparação da VGG19, que era uma rede bastante grande da época, com um modelo direto de 34 camadas e um modelo resíduo de 34 camadas. Então, você vê que todos esses módulos resíduos aqui têm esse shortcut de conexão. Na verdade, o sinal vai passando aqui, é como se ele escolhesse quais são as camadas mais adequadas, né? E vai ajustando as camadas mais adequadas, e as outras camadas influenciam um pouco no resultado. Aqui é uma comparação, né, do modelo top 1 e top 5, né? Para modelo simples, né? Então, no top 5, chegou a 4,49%, modelo de 152 camadas, e no ensemble de modelos, então, conseguiu 3,57% de erro no top 5, no conjunto de teste. Então, o melhor resultado na época até o 2015. Né? Bom, depois eles aprofundaram essa ideia para modelos muito profundos. Eles propuseram retirar a função de ativação, né? Utilizar uma função de ativação linear no meio do modelo. Depois, nesse paper também, eles começam a comparar diferentes combinações de módulo de resíduo com a normalização em BET, uma ou duas passagens de normalização em BET. Acabou que essa normalização do BET entre camadas tem sido muito utilizada para melhorar o desempenho de modelos de redes neurais convolucionais. Bom, esse outro paper é de 2016, também o grupo lá da Microsoft. Bom, e aí ele mostra o desempenho, né, do modelo original com 1000 camadas para o modelo com aquela pré-ativação linear, também com
com 1000 camadas, tem então, um erro bem melhor. Sei que ele consegue, então, o problema do CIFAR, chegar numa rede de 1000 camadas. Né? Então, algo que realmente ele mostra que, usando essa técnica do resíduo, né, quanto mais camadas são adicionadas, menor é o erro. Bom, esses modelos estão disponíveis todos no GitHub, né, os diferentes modelos. Aqui há alguns outros resultados. No CIFAR 10, CIFAR 100 e no ImageNet. Né, estão tendo aí resultados bem interessantes aí no ImageNet. Bom, em 2015 também, em 2016, surgiu outras variantes do modelo Inception, né? Então, esse paper do pessoal do Google, eles começam a combinar diferentes combinações daquele módulo Inception, em diferentes versões. Eles chegam nesse modelo Inception V3, que também é um modelo bem conhecido, né? Que tem 4,2% no top 5. Acho que eu vou trocar. Depois, no ano seguinte, eles vêm com essa ideia do Inception V4, né, que utilizam essa ideia de resíduo também na topologia Inception. Né? Então, esses módulos aqui, na verdade, essa rede é uma combinação desses módulos. Então, tem um módulo tronco de entrada, depois 4 camadas Inception, depois mais 7 camadas de Inception, depois mais 3 camadas de Inception, diferentes qualidades, né? A, B e C, são essas diferentes topologias de Inception. Então, você tem também diferentes opções aqui com resíduo, né? Então, tem Inception, ResNet, V1, V2, e aí eles comparam esses resultados. Então, tem os melhores resultados também nessa combinação de Inception com ResNet. Né? Então, esse modelo Inception ResNet acaba tendo um desempenho de 3,7% no top 5 do ImageNet. Bom, essa comparação ela é diferente porque ela é difícil, porque nem sempre estão feitos exatamente no mesmo modelo. Às vezes eles usam crops, usam comparações que não são muito padronizadas para todos os modelos, mas sempre eles fazem single crop, single model, que é o resultado do benchmark, provavelmente. Então, esse aqui é o resultado do Google. Bom, a gente vê a evolução, né, do tamanho dos modelos, então, saindo do AlexNet lá de 2012 até o Inception V4, que as duas redes VGG, né, o tamanho da bola que representa o número de parâmetros, né, aqui a acurácia top 1 e aqui o número de operações. Né, então, você vê que os modelos estão chegando no limite aqui, né, de acurácia top 1, mas ainda sim, com o número de operações bem elevado e o número de parâmetros também bem grande. Né? Mas a comparação saiu em 2016. Em 2017 tem uma outra rede que é bem conhecida, que é o DenseNet. Né? A ideia do DenseNet é ter essas conexões chamadas Dense Block, em que você tem, na verdade, diferentes conexões entre camadas. Né? Então, você tem a conexão ainda de uma camada para outra, mas pode ter uma conexão de uma camada pulando duas, uma camada pulando outras duas. Então, você tem uma topologia, como se fosse uma generalização daquela topologia de resíduo, né? E isso permite que, então, você obtenha modelos com um bom desempenho, mas modelos substancialmente menores do que os modelos, um número bem menor de parâmetros do que os modelos anteriores. Então, assim, modelo de 100 camadas, né, você tem 0,8 milhões de parâmetros, em comparação com o modelo ResNet, né, que já vai ter um número 1,7 milhões de parâmetros, né, ou um outro modelo
VGG, que a gente viu com 100 milhões de parâmetros, né? Então, você começa a ter modelos com desempenho bem interessante em diversos, benchmarks de visão computacional. Bom, isso no PAR, né? Todos os anos você tem diferentes modelos, né? Aqui em 2019 veio esse EfficientNet também, que é um modelo bastante conhecido. Então, a ideia aqui é que você consegue um bom desempenho em relação ao número de parâmetros. Então, com o número de parâmetros, ele consegue um resultado muito bom, né? Para o mesmo número de parâmetros, e até um modelo muito menor consegue um resultado, por exemplo, aqui você tem o ResNet 101, né? Esse outro aqui é bem menor, né? Com apenas, digamos assim, 50 milhões de parâmetros, tem um resultado bem mais expressivo no top 1 de acurácia, né? Isso foi recente, 2019. Nesse ano, eles vieram com esse EfficientNet V2, né? Então, a mesma ideia, né? Só que mais explorando mais, né, essa ideia de número de modelos menores e mais eficientes, né? E aí, bom, uma comparação extensiva com diversos outros modelos propostos na literatura, e também uma sequência de modelos de transformers. A gente vai falar de transformers na próxima aula, mas tem uma adaptação desses modelos de transformers para visão computacional, né? Bom, alguns deles são bem pesados, né? Chega a 300 milhões de parâmetros, mas também é uma área bem interessante, né? Que já envolve outra ideia de modelo, que é o aprendizado autossupervisionado, né? Bom, esse site do Papers with Code tem uma variação muito grande de códigos e artigos, né, para o ImageNet. Então, você tem diferentes aplicações, né, para diferentes tipos de benchmark. Você entra aqui, você vê diversas entradas aqui para o ImageNet, esse FAR e outros problemas, além de outras aplicações também que vão ter para outros problemas, né? Então, a gente tem outras aplicações, como a localização de objetos, detecção de objetos e segmentação, várias outras tarefas de visão computacional, né? E, em geral, os modelos que são ajustados para a classificação são utilizados também nas outras tarefas, né? E aí também se repete a história, né? Então, o desenvolvimento dos modelos foi acompanhado do desenvolvimento dos datasets, né? Então, em 2010, você tem esse dataset Pascal, né? Que, além da classificação, além da classe, ele dá um enquadramento de onde o objeto está na classe, né? Então, o modelo aprende não só a classificação, quanto também as coordenadas do objeto, né? E tem esse Microsoft Coco também, como Objects in Context, que ele já faz uma segmentação de objetos mais detalhada, né? Também bastante extensivo, né? Que passou a ser utilizado aí como benchmark para o desenvolvimento de modelos de visão computacional, né? Então, aqui um gráfico que mostra o número de categorias em relação ao número de instâncias, né? Nós temos o Pascal VOC aqui, o Coco, o ImageNet, que tem 1.000 categorias e cerca de 1 milhão de imagens, né? E outros datasets estão disponíveis aí para o desenvolvimento de modelos. Então, o desenvolvimento de novos modelos, né, sempre foi acompanhado do desenvolvimento de bases anotadas, né? Então, uma coisa que uma coisa vai junto com a outra, né? Cada vez que você tem uma base anotada mais complexa,
então você vai ter o desenvolvimento dos modelos, e essa área de visão computacional está, digamos, os modelos hoje em dia, para esses problemas supervisionados, atingem taxas de erro muito interessantes, né? E os modelos acabam se transformando em commodities. Vocês viram que os modelos todos estão disponíveis no GitHub, então todo mundo que tem mais ou menos uma fluência em programação consegue, então, baixar esses modelos e utilizar esses modelos em aplicações diferentes, né? Bom, quando você tem um problema de localização, na verdade, você tem um problema combinado, tem um problema de classificação e um problema de regressão combinado, em que o problema de regressão é as coordenadas da caixa da localização. Então, dessa forma que se consegue, uma lógica combinada, consegue fazer essa localização e classificação e localização da imagem, né? A mesma ideia é utilizada com a estimativa de posicionamento. Então, você tem um objeto, e aí esse objeto é formado num conjunto de pontos, e as coordenadas desse conjunto de pontos são anotadas, e o modelo, então, é treinado para prever as coordenadas desse conjunto de pontos, né? Bom, outro problema mais complexo é a detecção de objetos. Então, aqui, além de encontrar o objeto e a caixa desse objeto, ele deve ser capaz de encontrar diferentes objetos na mesma imagem. Então, isso é um problema bastante complexo. A primeira abordagem é esse RCNN. Então, na verdade, ele propõe diversos boxes, né, extrai propostas de boxes, calcula a classificação para cada um desses blocos, né, e depois ele vê um processamento de extração de features, né, qual é o box que tem a melhor classificação, e aí faz isso aí como resultado. Esse modelo IOLO, né, ele propôs inicialmente em 2015, acabou sendo um dos que tem melhor resultado, né, para esse problema de detecção de objeto. Recentemente, em 2020, eles lançaram esse IOLO V4, né, que obtém um desempenho muito, além do bom desempenho de acurácia, tem um desempenho computacional também muito grande, porque esses problemas envolvem alto custo computacional, porque ele tem que ficar fazendo a classificação para diversas regiões propostas, né? E aqui ele mostra a comparação do modelo junto com diversos outros modelos em diferentes configurações de placa, né? Então, principalmente aqui a topologia Pascal e volta, né? Aqui ele já consegue um desempenho de detecção de objetos em tempo real nesse tipo de arquitetura de GPU. Então, hoje já se obtém, se já tem hoje em dia com esse tipo de modelo, detecção de objetos em tempo real, já passando as imagens e ele vai detectando. A gente já viu alguns resultados desse aparecem até em detecção de vídeo, identificação de vídeo, etc. Bom, no programa de detecção de objetos também você tem 40 benchmarks, 136 datasets, né? Tem mais de 1.300 papers lá no Paper for Code. Então, você pode aqui brincar bastante. Ele tem uma série de modelos aí para serem treinados e testados aí nesse site. Bom, finalmente, falando um pouco de problema de segmentação. No problema de segmentação, você tem uma entrada que é uma imagem, e uma saída, uma imagem onde todos os pixels da imagem são classificados. Então, a gente chama isso de segmentação supervisionada, né? Então, o primeiro modelo a apresentar bons resultados foi esse SegNet, né? Ele tem uma arquitetura que é codificador-decodificador, em que os índices de pooling são transferidos para que ele consiga fazer o chamado upsampling, né? Então, aqui,
as camadas em azul são compostas de redes de convolução e normalização do BET, mais a função de ativação. O pooling são as camadas em verdes, o unpooling ou upsampling são as camadas em vermelho e, no final, uma camada softmax. Essa softmax aqui é uma camada interessante porque ele tem o número de canais, a softmax é aplicada em relação ao número de canais. Então, se você tem, você quer encontrar 10 categorias nas imagens, então você vai ter 10 canais na softmax de saída. São 10 canais por número de pixels, né, de largura e comprimento. Então, você tem uma imagem de saída em que, para cada pixel, ele vai fazer uma classificação. Esse modelo proposto pela Universidade de Cambridge e, bom, no mesmo ano, um pouquinho depois, né, você tem o UNet, né, que é um modelo inicialmente para imagem biomédica, segmentação de imagem biomédica, um modelo que se tornou bastante conhecido, praticamente muito utilizado para problemas de classificação, e aí ele tem essas conexões diretas aqui, entrada e saída. Então, no primeiro momento, ele tinha 1, 2, 3, 4 camadas para o codificador, 4 camadas para o decodificador, mas hoje você já tem configurações de NET com diferentes modelos aqui, que eles chamam de backbone, né? Então você pode combinar um Inception para codificar e um outro modelo para decodificar. Tem diferentes variantes hoje em dia de UNet para problemas de segmentação. Bom, segmentação semântica também, você tem 45 benchmarks, 179 datasets e 1.700 papers. Então, também é um mundo tentar explorar todos esses modelos, é humanamente impossível. Um número muito grande de modelos a serem explorados aí nesse site. Sem contar com outros problemas interessantes, como, por exemplo, superresolução, um problema de veículos autônomos, detecção de anomalias, classificação de vídeos. Tem realmente um universo aí de aplicações de visão computacional para serem exploradas. Beleza? Bom, então a gente fica por aqui. Vou parar a gravação.